queridos, que a paz do nosso amado Senhor Jesus seja com cada um de nós. 20 de janeiro de 2022 e hoje o Provérbios 20 nos reserva a seguinte instrução e orientação. Diz assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Por que o vinho é zombador? Porque alguém que esteja embriagado geralmente é uma pessoa que vai falar sem pensar, né? Se você pegar alguém que está embriagado, geralmente aquela pessoa ela fica zombando das outras pessoas e fala que acaba provocando, a bebida fermentada provoca briga. Por quê? Porque automaticamente alguém que fica zombando do outro, falando sem pensar, vai acabar apanhando, né? Então o vinho é zombador e acaba provocando brigas. E ele diz assim, ó, como são tolos os homens que se entregam à bebida e acabam dominados por ela. Então tá falando que é uma tolice você viver debaixo da embriaguez, você viver na dependência do vício do álcool, né? E quantas famílias sofrem por causa desse tipo de problema, de dificuldade que tem muitas vezes dentro do seu lar, né? Então, além do vinho ser zombador, ele vai acabar em brigas, né? E é uma tolice você se meter com a bebida. Ele continua dizendo: um rei furioso é um leão faminto. Quem deixar o rei furioso está arriscando a própria vida. Isso quer dizer, cuidado, quem tem autoridade, quem é rei, que governa sobre outras pessoas, cuidado com aquilo que você provoca, né? Fala assim: dar fim a uma briga não é vergonha. Tem gente que no meio ali, no calor das emoções, da discussão, né, fala assim: ah, quer saber, cara, não vou brigar não, né, vou embora. Aí você escuta o quê? Covarde, você é um covarde. Aqui a Bíblia está falando ao contrário, está falando aqui, dar fim a uma briga não é vergonha. Melhor você ser chamado de covarde do que você continuar com aquela briga e muitas vezes acabar perdendo a vida. Ele continua dizendo aqui no versículo, já os tolos fazem questão de brigar, porque a pessoa que não tem sabedoria, ela vai querer continuar a briga, que justamente aquele que te chama de covarde é aquele que é tolo, que não entende que você está simplesmente deixando as coisas, porque por preservação muitas vezes da sua própria vida. Então, ó, tenha sabedoria, não tenha vergonha de ser chamado de tolo em não querer continuar uma discussão ou uma briga. Isso é sabedoria, né? E aquele que é tolo quer enfrentar e acaba muitas vezes perdendo a vida, né? Nós vemos isso muito comum em brigas de trânsito, principalmente, aonde você vê a pessoa ali do nada, né? O outro deu uma fechadinha e a pessoa já sai nervosa, já sai gritando, já sai batendo. Então isso é o que? Tolice, né? Melhor você falar: poxa, cara, me desculpa, foi sem querer, né? Poxa, me perdoa aí, não vi, não foi de propósito. Do que você simplesmente também entrar na onda daquele que é tolo e partir para agressão. E nós temos visto várias vidas que são perdidas por conta de tolice, né? Então não seja tolo, seja sábio. Ele diz aqui: o preguiçoso que não prepara a terra para o plantio, dizendo que está muito frio para trabalhar, ou em outras palavras, aquele que fica fazendo corpo mole no seu trabalho, dizendo: ah, mas isso não é minha função, ah, mas isso é muito pesado. Fala assim, ó, também não terá comida quando vier a colheita. Isso quer dizer, aquele que é preguiçoso, na hora de ser repartido ali os lucros sobre todo aquele trabalho, ele não terá parte. Por quê? Porque foi preguiçoso, porque fez corpo mole. E lembre-se que você sempre está sendo observado. Então, ele continua dizendo aqui: os sentimentos e pensamentos do coração do homem são águas profundas, né? Quem conhece é o Senhor. Mas o homem sábio é capaz de trazê-los à tona. Isso quer dizer, aquele que é sábio sabe como trazer à tona aquilo que está dentro de si, suas ideias, né? Os sentimentos e pensamentos que estão dentro do seu coração.
todos gostam de anunciar sua própria fidelidade, não é assim? Vai comprar ali um carro, vai comprar um produto, né? Aquele vendedor, ele vai dizer, não, esse é o melhor produto, não, isso daqui você não precisa ter medo, pode confiar, a minha palavra, te dou minha palavra, você não vai ter de sabor. Aí você vai e compra, o negócio começa a não funcionar, né? Você compra um carro, aí acontece um problema ali no carro, né? Aí você compra uma medicação que foi vendida com uma eficácia que na verdade ela não tem, aí aquilo te dá um problema, te dá uma reação e aí a pessoa tira o corpo fora. Aqui diz, ó, todos gostam de anunciar sua própria fidelidade. Isso quer dizer, não se preocupa, cara, você precisou de mim, pode me procurar que eu estou à sua disposição. Não é sempre assim? Mas como é difícil encontrar uma pessoa realmente digna de confiança. Hoje em dia, querido, principalmente nos dias atuais, como é difícil a gente encontrar alguém que seja fiel. Alguém que assuma que aquilo que falou não era bem assim. O que mais nós encontramos numa roda de amigos ali, numa conversa informal, é muitas vezes esse tipo de questão, de situação. Na hora de vender tudo é perfeito, mas no pós-venda, você tem sérios problemas para conseguir ali alguém que te dê atenção e que se importe com o seu caso, né? Então, a própria Bíblia já está nos alertando sobre isso, né? Que o homem fala demais, mas na hora de cumprir com a sua palavra, ele tira o corpo fora, né? Não seja assim, seja servo de Deus, seja fiel, honre com a sua palavra, isso é muito importante. Como são felizes os filhos de um pai justo e íntegro, por quê? Porque esses filhos sempre terão orgulho e terão um caráter forjado para que sejam homens de bem. Então é uma preciosidade isso. Não existe uma pessoa capaz de dizer, purifiquei o meu coração, estou sem nenhum pecado. Às vezes a gente escuta as pessoas falar, não, porque eu sou muito santo, né? A Bíblia está falando para você, pode parar com isso, né? Aqui a própria palavra de Deus dizendo, não existe uma pessoa capaz de dizer, purifiquei o meu coração, estou sem nenhum pecado. Ao longo da palavra de Gênesis e Apocalipse, quando você lê e você se depara ali com homens, mulheres de Deus, né, que foram usadas pelo Senhor, pessoas de bem, mas que sempre tiveram ali, ó, um período da vida com alguma dificuldade, com um tropeço, com um pecado cometido, porque é justamente a palavra de Deus querendo nos exortar de que não existe. Ele fala aqui, ó, uma pessoa capaz de dizer, purifiquei o meu coração. Porque o nosso coração, né? E existe um versículo que fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai, sai do coração. Isso quer dizer, o coração do ser humano sempre vai ter falhas, sempre vai ter erros, né? Sempre vai estar escondido lá uma falta de perdão, sempre vai estar escondido uma arrogância no coração, um orgulho, sempre vai estar escondido ali uma má intenção com alguém, muitas vezes que você não vai com a cara. Então, quer dizer, quando nós falamos que somos perfeitos, né? Nós estamos mentindo, querido. Nós temos que sim reconhecer diante de Deus. E aí vem aquele caso, muitas vezes, de você passar uma dificuldade e aí você questionar, nossa, mas por que Deus está permitindo isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão fiel, né? E a palavra de Deus está te mostrando, não existe ninguém com coração puro. Não existe ninguém que possa dizer isso. O único que passou nessa terra que pode justamente dizer isso é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por isso o Senhor diz que Ele olhou para a terra, não viu um justo sequer. E aí teve que mandar o seu Filho para ser sacrifício pelas nossas vidas, né? Então, Ele fala que o Senhor detesta a desonestidade e a mentira. Sim, o nosso coração tem falhas, mas nós temos acesso novamente através de Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em nós para nos conectarmos com Deus Pai, reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros e pedirmos perdão ao Senhor todos os dias, né?
Ele não fecha a lojinha, digamos, né? Deus é maravilhoso porque Ele está ali 24 horas à nossa disposição. Qualquer momento que você se achegar a Ele, Ele te ouvirá. Ouvirá a sua oração, a sua confissão, né? E sempre virá em seu auxílio e te trará a resposta que você precisa. É possível conhecer o caráter de uma criança pelo seu comportamento, diz a palavra do Senhor, e o seu procedimento revelará se ela é pura e boa. Não tem como nós nos enganarmos, querido, porque a criança, né, desde pequenininho, ela já vai mostrar ali características, através das suas ações, do seu comportamento, se ela é uma pessoa boa ou não, né? Tem criança que é um doce, mas tem criança que faz maldade desde muito pequeno, né? Então ela já tem a má intenção no seu coração. E a palavra de Deus está dizendo, apenas de você observar, ele fala aqui, é possível conhecer o caráter de uma criança pelo seu comportamento. Se você parar numa pracinha, se você parar num playground, no seu prédio, observar crianças, você consegue discernir ali o caráter delas. Você consegue ver se aquela é uma criança boa ou não, justamente pelo quê? Pelo comportamento. Aquele que não sabe dividir com o amigo, aquele que muitas vezes morde todo mundo, aquele que sai querendo bater nos amigos, né? Então esses tipos de coisa caracterizam o caráter da criança, né? Aquele que mente. Então, uma série de coisas. Basta você sentar e observar crianças brincando e você consegue discernir ali o caráter dela, tá? Então, pai e mãe, não seja cego. Observe seu filho. Você consegue discernir muita coisa só observando o comportamento da criança. O Senhor criou tanto o olho humano quanto o ouvido humano. Isso quer dizer, Deus criou o seu olho para que você enxergue e o ouvido para que você escute. Não seja preguiçoso e dorminhoco, senão você acabará ficando pobre, né? Você que gosta de dormir até tarde, você que chega atrasado no emprego porque simplesmente é dorminhoco. Olha, a palavra de Deus está dizendo que o preguiçoso e o dorminhoco vai acabar ficando pobre, tá? Acorde e trabalhe e você terá o necessário para viver. Isso quer dizer, eu particularmente sempre tive aqui em casa uma norma, né? Os meus filhos estudam sempre de manhã. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ensinar a criança desde cedo o caminho que ela deve andar. E portanto, se eu deixar os meus filhos dormirem até a hora que eles quiserem, eu não vou estar ensinando, eu vou estar ensinando eles a serem crianças que vivem fora do horário, né? Nós temos regras aqui em casa onde nós não dormimos tarde, aonde nós acordamos cedo, né? Tanto eu e meu marido sempre acordamos muito cedo, então automaticamente as crianças, elas acabam se comportando como nós nos comportamos. Por quê? Porque elas estão sendo forjadas para a vida e eu não posso simplesmente poupá-las daquilo que a vida não poupará. Então desde cedo eu tenho que ensiná-las. Pai, mãe, você também, desde cedo tem que ensinar o seu filho. Por quê? Porque é forjar o caráter. E aqui diz que aquele que é dorminhoco e preguiçoso vai ficar pobre, porque vai ser aquele funcionário que dá problema, todo dia chega atrasado, chega uma hora que o patrão vai dispensá-lo, que vai dizer, poxa vida, fulano não se emenda, né? Aí vem o emprego aqui, eu tô ali, não se firma em lugar nenhum. Então, olha, a palavra de Deus nos orientando, né? Ele fala que emprestar dinheiro a estranhos e oferecer-se para pagar dívidas de quem não se conhece, não conhecemos bem, é arriscado e traz sérias consequências, né? Recentemente eu tive uma situação de pessoas, né, que não têm intimidade, mas pedem dinheiro para alguém que não é chegado, digamos. Porque você tem que entender que alguém que vai pedir um empréstimo,
certamente ele vai pedir para alguém que é da família, um amigo que é chegado, né? Agora, alguém que é estranho e vem e te faz uma proposta para que você empreste algo, se você fizer, você pode estar arriscando, né, a ter sérias consequências. Por quê? Porque muitas vezes alguém que é chegado, que é íntimo de você, te dá um calote, que dirá o estranho, que não tem muita... não tem muita intimidade com você. Ele não vai se importar com a sua situação, né? Então seja esperto, cuidado com isso, a Bíblia está alertando. O dinheiro ganho com desonestidade pode comprar muita coisa boa. E não é assim que você vê? Hoje em dia, com a ostentação de redes sociais, você vê o que as pessoas querem. Eu quero ostentar que eu tenho dinheiro, que eu tenho carro, que eu tenho viagens maravilhosas, eu tenho a roupa da moda, a bolsa cara. Então muitas vezes essas pessoas vão atrás de um dinheiro fácil. Mas aqui a palavra de Deus está falando que o dinheiro ganha com desonestidade, né? Nós vemos aí jovens, o que mais se tem é jovens sendo apreendidos porque estão praticando tráfico de drogas, né? Estão indo ali fazer negócios ilícitos. Por quê? Para ganhar um dinheiro fácil. Para quê? Para ostentar, né? Porque eu tenho que ter ali, mostrar para as pessoas que eu também tenho. Então fala que um dinheiro fácil, ganho com desonestidade, pode comprar muitas coisas boas. Mas depois deixa a consciência amarga e o coração doído. E isso é o que o Senhor faz. Ele nunca vai anular a sua consciência. E você sempre vai ter ali, matutando na sua cabeça, todo dia martelando que aquilo não vem com honestidade, que aquilo não é o fruto de um trabalho honesto, né? O Senhor não vai dar sossego a você. Ele vai sempre estar ali acusando a sua consciência a respeito dessas coisas. Trabalhe com dignidade, que vale a pena você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Fazer planos sozinho não é bom. Peça conselhos a outras pessoas sábias antes de sair para a guerra, né? Hoje em dia nós vemos uma geração que dispensa a experiência daquele que é mais velho. Por quê? Porque acha que sabe de tudo. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, fazer planos sozinho não é bom. Você tem uma ideia, você tem um projeto, vá atrás do seu pai que tem experiência, vá atrás do seu tio que tem experiência, vai atrás de uma pessoa, né, que você sabe que tem experiência naquilo. E aí você não vai se frustrar nos seus planos. Não conte seus segredos a quem vive falando da vida alheia. Aqui Salomão fala do problema de nós falarmos para pessoas que você sabe que ela fala demais. Não importa ser seu amigo, não importa ser seu irmão, não importa ser seu irmão em Cristo. Mas se você sabe que aquela pessoa vive batendo lata, fofocando da vida do outro, não seja inocente em contar alguma coisa particular da sua vida para aquela pessoa, porque me desculpa, você vai ser muito burro, essa é a palavra. Se você confiar e achar que aquela pessoa não vai fazer aquilo que ela faz com os outros, com você também. É automático, querido. Então nós vemos pessoas frustradas, machucadas, magoadas, mas por quê? Porque você não está sendo sábio em observar as pessoas. Alguém que fala mal do outro vai falar mal de você também, você não vai ser exceção na vida dele. Então aqui fala, não conte seus segredos a quem vive falando da vida alheia, pois assim todo mundo ficará conhecendo sua vida. Talvez você fale, nossa Jane, verdade, olha, menina, já tive esse tipo de experiência. Então a palavra do Senhor te alerta a respeito disso, mas o povo perece porque lhe falta conhecimento. Por quê? Porque tem preguiça de ler a palavra. E aí muitas vezes se mete em enrascada e aí fica aí frustrado e muitas vezes culpando a Deus, como nós estudamos anteriormente, achando que a culpa é do Senhor. Não, a culpa é sua que não está observando. A culpa é sua que está sendo inocente, achando que aquele que faz com o outro não vai fazer com você. Fique esperto, irmão, a palavra de Deus está te dando orientação. Aqui fala, nunca diga, eu o farei pagar pelo mal que fez. Confie no Senhor e Ele fará justiça para você, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Toda vez que eu fui injustiçada, toda vez que me fizeram mal, eu aprendi a duras penas, viu? Com muita lágrima, com muito choro, mas aprendi a colocar a minha vida no altar do Senhor.
E vou te dizer, a justiça de Deus é perfeita. Você não precisa levantar um dedo, querido. Você não precisa falar nada. O Senhor faz justiça por você, como Ele está falando aqui, ó. O dia que eu meditei neste versículo e entendi que o Senhor é o justo juiz e que Ele fala aqui, ó, o Senhor faz justiça por você. Ali eu parei, eu não tenho que falar nada, eu não tenho que fazer nada, porque o Senhor faz justiça por mim. Nunca diga, eu farei pagar pelo mal que Ele fez. Estão te fazendo mal, machucar o seu coração, entregue diante do Senhor. Melhor coisa que você faz é em secreto colocar essa situação diante de Deus, porque confia no Senhor e Ele fará justiça por você. E ó, experiência própria, Ele faz, e a justiça dele vem de uma forma perfeita, que você vai respirar e vai dizer, graças a Deus que eu deixei na mão do Senhor. Ah, Senhor, obrigada porque o Senhor é justo. E quando nós tentamos fazer as coisas, a gente sempre vai falhar e sempre vai se frustrar. Deixa com Deus que é melhor, querido. Ele fala aqui, é uma armadilha fazer promessa a Deus e assumir compromissos com Ele sem antes pensar nas consequências. Eu tive uma experiência muito pessoal a respeito da oração, né? Às vezes tudo que é coisa que nós enfrentamos na vida, nós já vamos achando que, eu vou orar, ai Senhor faz isso, e nós queremos que a nossa vontade se cumpra, e nós queremos ali jejuar, e assim como Ezequias, né, dizer, Senhor, mas eu sou sua serva, Senhor, eu sou uma pessoa justa, eu sou temente ao Senhor, né? E o Senhor me ensinou uma grande lição através de uma experiência pessoal, né? E esse versículo ele fala aqui, é uma armadilha fazer promessas a Deus e assumir compromissos com Ele. Com Deus a gente não brinca, querido. Porque muitas vezes nós fazemos promessas e no outro dia já esquecemos do que fizemos, ou do que falamos, do que prometemos. Deus não esquece não, né? Só que assim, sem antes pensar nas consequências. Lembre-se que aquilo que você pedir, muitas vezes que você fizer uma promessa ao Senhor, Ele vai cobrar, né? Não seja tolo, o Senhor não se agrada de promessas de tolo. E quando você fizer uma promessa a respeito de algo que você quer, não olhe só o hoje, olhe o amanhã, né? Isso me lembra de Ezequias, que pediu para que Deus poupasse a vida dele, e o Senhor, por misericórdia e amor, poupou. Só que se você continuar lendo a história de Ezequias, diz que ele mostrou aos seus inimigos os tesouros, e por conta disso o Senhor disse que o seu reino estaria sendo entregue nas mãos dos seus inimigos. E o Senhor traz ali uma consequência daquilo que Ezequias fez. E Ezequias é interessante porque se você ler o texto, ele diz que o Senhor disse que a sua geração seria abalada. E Ezequias se conformou porque ele disse, bom, mas enquanto eu estiver vivo não, né, Senhor, mas a geração futura sim? Então tá bom, né? Isso quer dizer, eu estando protegido, não importa o restante da minha geração. Então, há lições muito preciosas na palavra de Deus e muitas vezes a gente se detém num versículo único e discorre ali um discurso sobre aquilo, mas não vemos a história toda, né? E a consequência depois de toda aquela história. Então aqui ele fala, assumir um compromisso com Deus, né? Nós temos que pensar nas consequências, certo? E isso é para que você, realmente pare e reflita sobre isso. Diz aqui, é uma armadilha, a consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele para revelar todos os pensamentos e emoções. Lembra que antes falou, né, que você ganhar dinheiro fácil não vai deixar a sua consciência tranquila? Por quê? Porque é Deus que colocou a consciência no homem como se fosse um farol. E por mais que na frente dos outros ele mostre que está tudo bem, mas quando ele está em secreto lá com a sua cabeça no travesseiro, ele vai ficar ali, com a consciência queimando. Por quê?
porque fala que a consciência do homem é um farol que o Senhor colocou, é o Senhor que colocou e o homem não tem como tirar a consciência, certo? Aqui diz, para os jovens a glória é ser forte e bonito, não é o que hoje em dia nós vemos? Redes sociais, corpo perfeito, escultural, né? Homem bombado, né? Mulher ali com o corpo perfeito. Então fala aqui, para o jovem a glória é ser forte e bonito. A glória dos velhos está na sua experiência de vida. Então nós vemos muitas vezes pessoas falando, nossa, mas fulano não cuida do corpo? Nossa, mas por que não se cuida? Por quê? Porque aquela pessoa fala, ela já é experiente, ela já viveu o período da vida. Ela hoje sabe que o corpo bonito, como diz aqui aos jovens, a glória, né, de ser forte, bombado e bonito, isso na verdade não tem nada a ver com a essência da vida. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos amadurecendo e aí nós vamos entendendo, né, que no caso a glória dos velhos está na sua experiência de vida. Hoje, com certeza, no auge dos meus 47 anos de idade, eu falo para as pessoas, até gostaria de ter o meu corpo lá dos 20 anos, mas sem dúvida nenhuma com a cabeça dos meus 47. Não troco ela por nada, a experiência, a maturidade que eu tenho hoje, pelo corpinho meu de 20 anos. Se eu pudesse ter, seria bom, mas é o período que já passou, já foi. Hoje a experiência e a maturidade que eu tenho na minha vida vale muito mais do que o corpo forte e bonito, né, que o jovem busca incansavelmente. E fala assim, um castigo severo que nos deixa com muitas dores ajuda a vencer o mal. Os açoites penetram no mais íntimo do ser. Então tá falando sobre o castigo, né, que nos deixa com muitas dores. Por quê? Porque aquilo vai refletir e vai pensar, vai fazer você analisar sobre aquilo. Ajuda você a vencer o mal, porque certamente se você receber um castigo é porque alguma coisa errada você fez. Então as dores o farão lembrar, né, que você precisa mudar o seu caráter, que você não pode mais fazer essas coisas erradas. E os açoites penetram no mais íntimo do ser. Esse é o capítulo 20 de Provérbios, né? Que você possa ter sido abençoado por essa palavra. Que Deus te abençoe e fique na paz.